arritmia cardíaca. Que patologia é essa? O que desencadeia as arritmias cardíacas? As taquiarritmias, ou seja, o coração acelera, as bradiarritmias, quando o coração bate menos, pouco, e até mesmo as fibrilações, fibrilação atrial. Vocês acham que uma fibrilação, uma doença do coração, pode provocar um AVC, um derrame? Vocês acham que arritmias, elas podem causar danos maiores à vida das pessoas? O que serão extrasístoles? Podem ser normais, não podem ser normais? O que leva ao batimento cardíaco? Como é que acontece? Qual é esse mecanismo? E o que acontece quando a pessoa tem esse distúrbio do ritmo cardíaco? Importantíssimo, porque vocês sabem que o coração bombeia sangue para todo o nosso corpo, leva oxigênio para todo o nosso corpo, para a troca tecidual e que nós possamos realmente ter nossas células vivas. Hoje o programa nós vamos falar tudo sobre arritmia. Convido você a continuar conosco, vamos para o intervalo e já volto aqui com especialista no assunto. Em um minutinho. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Como falei no editorial, hoje nós vamos falar sobre arritmias cardíacas, né? Tenho o prazer de receber aqui o Dr. Carlos Heitor, que é cardiologista, para conversar conosco sobre essa patologia, né? Essas patologias aí do coração. Carlos, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui no Saúde em Seu Lar. Boa noite. E vamos falar desse assunto que me parece ser muito frequente, as arritmias cardíacas, né? Como é que está a frequência dessa patologia? Na verdade, tudo que sai do ritmo normal do coração a gente chama de arritmia. E é bastante frequente, mas principalmente alguns tipos, como a fibrilação atrial, com o envelhecimento da população, a gente tem visto um aumento bastante nessa incidência de alguns tipos de arritmia por causa do envelhecimento. Tá. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a fibrilação, que ela tem uma característica importante, né? Mas eu queria, antes de começar a falar exatamente das arritmias, o que estabelece o nosso ritmo cardíaco? Assim, em rápidas palavras, como é que funciona isso? O coração, na verdade, o que a gente chama de coração é um músculo, mas nesse músculo existem algumas células que são especializadas em transmitir um impulso elétrico, em formar um impulso elétrico e transmitir. Ou seja, tem um caminho elétrico pelo coração que começa no nó sinusal, que se localiza nos átrios, passa para o nó ventricular, feixe de His e até estimular o ventrículo. Ou seja, existe um caminho elétrico do funcionamento normal dentro do músculo cardíaco. Tá. E aí faz com que o coração faça seu tum-tac, 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 que é uma questão rítmica. A função de bomba que depende do estímulo elétrico. Tá, tudo bem. E as arritmias, elas ocorrem porque, né, a arritmia, todo mundo já vai entender que é uma alteração dessa condução. Isso, existem, na verdade, vários tipos de arritmias. Certo. E qualquer distúrbio que, nesse mecanismo, que fuja desse mecanismo normal de condução elétrica dentro do coração, nós já chamamos de arritmias. Existem as taquiarritmias, que são as arritmias rápidas, com frequências cardíacas acima de 100, e as bradiarritmias, as arritmias com frequência cardíaca menor do que 60, 50 batimentos por minuto. E existem as benignas, que são as arritmias que não causam nenhum dano à saúde, e existem as mais graves, as malignas que a gente tem que ter muitas vezes tratar. Tem que interferir. Agora, uma pergunta interessante. O atleta, como ele tem uma musculatura do corpo todo, inclusive do coração, a frequência cardíaca de um atleta, ele é menor, né? E é dentro da normalidade, não é porque ele tem uma frequência menor, não é isso? Isso, com o treinamento, com o exercício físico, o treinamento de um atleta, nós estimulamos o sistema nervoso autônomo, o sistema vasovagal. Isso faz com que a frequência cardíaca basal do atleta seja menor. Podendo ser menor do que 50 batimentos por minuto. Só que o ritmo é sinusal, é o ritmo normal, com uma frequência menor, e normalmente no esforço ele responde, isso aumenta, isso é totalmente benigno e saudável. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Agora, e quando nós fazemos atividade física e não somos atletas, muitas vezes a nossa frequência
vai para 100, 110. Isso é algum problema? Não. Subir a frequência cardíaca é o normal quando a gente faz um exercício, né? Para o coração manter o débito cardíaco, ele precisa aumentar a frequência e aumentar a pressão arterial. Então, a pressão arterial também aumenta no esforço físico. E isso é normal. A gente tem um cálculo de frequência cardíaca máxima, que seria uma conta 220 menos a idade, mas esse máxima é mais para o médico saber, não que você não possa ultrapassar a máxima. Entendi. São poucas as patologias cardíacas que o indivíduo não pode ultrapassar uma frequência cardíaca X para desenvolver arritmia. Por exemplo, um dos exemplos é justamente o atleta que tem uma doença que é muito comum, que é rara, mas aparece muito na mídia, que é aquela cardiomiopatia hipertrófica septal assimétrica. Se a pessoa faz um esforço físico, ela pode desenvolver uma arritmia grave e ter morte súbita. Que muitas vezes acontece. Muitas vezes acontece. A gente vê na mídia atletas que estão lá e caem no campo, Isso. por exemplo. E algumas vezes eles não sabem que eles têm essa cardiopatia, e algumas vezes eles sabem, mas como é a profissão, acabam assinando termos e se arriscando. Indo em frente, né? Bom, então, diante de um quadro de arritmia, como e quando deve ser investigado e ter a interferência médica para tratamento? Eu acho que cada um sentindo que o coração está batendo diferente, ou mais rápido, ou mais lento, ou descompassado, o correto seria procurar um médico, e o médico vai fazer o eletro, vai fazer alguns exames para determinar qual é essa arritmia. E na grande maioria das vezes são arritmias benignas, como o que a gente chama de extrasístole. Isso que eu ia te perguntar, das extrasístoles. Isso, sístole, só para entender, é cada batida. Então, cada batimento a gente chama de sístole, e a extrasístole seria uma batida a mais. Ou seja, então o coração tá tum-tá, 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 tum. E dá uma pausa, tum-tá. Extrasístole, mais de 90% é benigno. E ela é eficaz para bombear? Isso. Faz o tum-tá, né, a hora que faz... ela é eficiente? Ela é eficiente, ela causa uma sístole, uma contração, e muitas vezes as pessoas que têm extrasístole sentem como uma batida diferente, como uma batida mais forte. Mas extrasístole, normalmente a gente costuma fazer um Holter. O Holter seria o exame, o eletro, que as pessoas ficam 24 horas sendo monitorizadas como se fosse um Big Brother do coração, olhando o eletro durante 24 horas. Certo. O Holter é 24 horas. Se a gente quer estender esse tempo, existe o Looper, que é uma semana, e existe até uma implantação de um chip que pode monitorar os batimentos durante um ano. Quando o diagnóstico é mais difícil, né? Isso, quando é muito raro e o paciente é muito sintomático e não acha. Mas no Holter, a gente já identifica da onde vem a extrasístole, se ela vem do ventrículo, se ela vem do átrio, já quantifica o número de extrasístoles e muito provavelmente você deve depois completar com um ecocardiograma e um teste de indutor de isquemia, como um teste de esteira. Esteira, né? E se ambos vêm normais, a gente chama de extrasístole de coração normal. Ô Carlos, você falou algo atrás da extrasístole. Por exemplo, mas não acredito que seja, mas vou te perguntar. Quem tem hipertireoidismo, por exemplo, tem um aumento dos hormônios tireoidianos, pode apresentar extrasístole ou seria mais aumento da frequência? Isso, as duas coisas. As duas coisas. Hipertireoidismo aumenta a ativação simpática e aumenta a frequência cardíaca e aumenta a quantidade de extrasístole, sim. Tanto é que a extrasístole também é aumentada com o uso de café, cafeína, estresse causa muito extrasístole, mas hipertireoidismo é sempre importante lembrar que é uma causa comum de taquiarritmia, seja taquicardia sinusal ou seja extrasistolia, que pode ser pelo hipertireoidismo. E nesse caso tem que tratar a causa. A causa e não a extrasístole ou o ataque à arritmia. O tratamento, por exemplo, das bradiarritmias, né, que são as frequências mais baixas. Porque o que acontece quando a pessoa tem, isso em termos de sinais e sintomas, quando a pessoa tem baixas da frequência cardíaca, o que ela sente? Então lembrar, a não ser que seja uma situação fisiológica como um atleta, se a pessoa desenvolver algum tipo de bloqueio, nós chamamos de bloqueio cardíaco, quando em qualquer ponto desse sistema de condução que eu expliquei no início, sofrer qualquer alteração, a gente chama de bloqueio. Ele pode ser em qualquer um desses níveis. O principal sintoma é tontura e desmaio. Então, por isso que é importante em qualquer pessoa, principalmente com a idade avançando, sofrer desmaio,
é interessante realizar um eletro para descartar alguma bradicardia mais grave, algum bloqueio mais grave, que inclusive pode necessitar de um marca-passo. É interessante isso, porque às vezes as pessoas desmaiam e acham que é só problema neurológico, né? E, na verdade, o desmaio, inclusive tontura, pode ser causa muitas causas cardíaca. E tem que lembrar do coração sempre, pelo menos fazer um eletrocardiograma. Lembrar do nosso coraçãozinho, né? Ataque à arritmia, já ao contrário, né? O que a pessoa sente? Também pode dar tontura, se o coração estiver batendo tão rápido. Que ele não é eficiente, que a pressão cai. Sim. Normalmente a pressão cai, exatamente isso, não tem muito tempo para contratilidade. E sente palpitação, né? A queixa maior é a batedeira. A batedeira, a palpitação, pode dar dor no peito. Falta de ar. Falta de ar, dor no peito e também tonturas. Tonturas. Na verdade, se estiver sentindo essas coisas, é realmente procurar o médico para se fazer o diagnóstico certinho. Carlos, antes da gente entrar na questão da fibrilação atrial, nós vamos para o intervalo rápido e quero lembrar a você que o programa todo sábado, 1h15 da tarde, 13h15, pela TV Alterosa, também simultaneamente pelo Facebook e canal do YouTube, doutora Regina Cioff ou Saúde em Seu Lar. E gostaria muito de receber sugestões para o programa, dúvidas, estaremos sempre à disposição. Volto em 1 minuto aqui com o Dr. Carlos Heitor. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar, hoje falando de arritmias cardíacas. Quem perdeu aí o primeiro bloco, assistam pelo canal do YouTube. Estou aqui com o Dr. Carlos Heitor, que é cardiologista e, portanto, um especialista, né, nas doenças do nosso coraçãozinho aqui. Carlos, vamos falar um pouquinho o que são as taques supraventriculares. O nome é comprido, mas o que é essa arritmia, aliás? Normalmente é uma taquiarritmia, ou seja, frequências cardíacas acima de 100 batimentos por minuto, e que muitas vezes essa condição sim é uma condição que a pessoa nasce com ela. Ela nasce como se tivesse um fiozinho a mais nesse sistema de condução que nós temos dentro do coração. Tá. E se em algum momento esse fiozinho entra em curto-circuito, ele dispara o coração. Então, essas pessoas, do nada, elas têm uma palpitação, frequência podendo chegar a 150 batimentos por minuto. Nossa. Muitas vezes elas se sentem mal, vão ao pronto-socorro, onde é feito o remédio, e ela sai dessa arritmia. É uma condição benigna, apesar da pessoa se sentir mal, muito dificilmente... Muito mal-estar deve dar, né? Muito mal-estar, mas normalmente é uma condição que não vai trazer consequências maiores. E se identificada, e muita chance de ter uma correção, uma cura através da ablação, que seria justamente um tipo de cateterismo que entraria pela veia ou pela artéria, acharia esse fiozinho a mais e com ultrassom ele queima esse fiozinho e a pessoa está curada. É um procedimento bem simples e que a gente consegue, na grande maioria das taquicardias supraventriculares, ter essa correção, para a pessoa não precisar ficar usando remédio o resto da vida. Uma criança pode ter, então? Já nasce? Já nasce. A pessoa já nasce. Já nasce com isso. Muita gente pode ter esse caminho a mais elétrico dentro do coração e não sentir nada durante a vida. Entretanto, muita gente tem, e aí quando tem a taquicardia, descobre que tem... Tem uma mais comum, né? Tem um nome. Isso, é o Wolff-Parkinson-White. Que a gente consegue ver pelo eletro. Sim. E o que é interessante de falar nisso é que algumas profissões, por exemplo, como piloto de avião, profissões que exigem um risco de outros seres humanos, é obrigatório, antes dele exercer a profissão, você descartar que ele tenha algum desse problema, como essa via acessória de Wolff-Parkinson-White. Porque a pessoa está lá no ar, voando, de repente tem, né? Isso, mesmo não sendo uma condição que levaria à morte, não muito grave. Apavora, né? Então, algumas profissões você tem que olhar antes se a pessoa tem ou não. Faz parte dessa avaliação. Lá para entrar. Legal, não sabia disso não. Bom, então, tudo bem. Agora, vamos falar de uma que eu assim, acho muito preocupante, que é a fibrilação atrial. O que é essa fibrilação atrial que pode causar problema sério? A fibrilação atrial, então, ela seria a arritmia onde os batimentos estão totalmente descompassados. Não segue nenhum, ela pode ser tanto brad ou taque, mas você perde o ritmo sinusal. Nós podemos dizer que o coração como se tremesse? Isso, é como se os átrios estivessem tremendo. Tá. Eu brinco, falo com os pacientes como se fosse uma batucada. E
com esse tremor dos átrios, você perde a contratilidade atrial. Certo. Ou seja, o grande perigo da fibrilação atrial é como você perde essa contratilidade, é a formação de coágulos, de trombo, de coágulos Dentro de do sangue átrio. dentro do átrio, e aí tá facinho de ir para o cérebro. Então, a fibrilação atrial é uma das principais causas do AVC, do acidente vascular cerebral isquêmico, por trombose, que a gente tem no mundo. É uma causa muito importante. Muitas pessoas, às vezes, têm um derrame, né, um AVC, e tinham um problema de fibrilação atrial. Mas o que a pessoa sente, Carlos? Assim, para a gente dar uma dica para as pessoas, eu acho que eu estou tendo. Ela sente como se fosse uma batucada mesmo? Sente. É isso? Só que é muito difícil na prática da pessoa diferenciar a fibrilação atrial do metastasístole benigna. É muito difícil. Então, muito provavelmente, ela vai ter que procurar um eletro ou utilizar o que a gente tem no momento, alguns devices como aplicativos de celular ou até alguns relógios que estão conseguindo fazer esse diagnóstico legal. de fibrilação atrial no momento que a gente vive. Aqueles relógios que monitoram, né? Isso, tem alguns que só monitoram o batimento, Certo. mas já temos alguns que conseguem monitorar se a pessoa tem fibrilação atrial. Uhum. E automaticamente envia uma mensagem para ela que ela está tendo, para o médico e encaminhando ela para o hospital para uma avaliação. Que interessante. Isso já existe. Quantos AVCs podem ser evitados, né? Já estão sendo. Isso a gente já tem estudo com esses devices em alguns países desenvolvidos. O reconhecimento da fibrilação atrial com menos de 48 horas diminui muito a chance de formar o coágulo, que normalmente o coágulo se forma após as 48 horas. Então, se você identificar precocemente, você consegue ou reverter ou começar um anticoagulante para diminuir a chance de ter o derrame. O tratamento, claro, tem medicamentos específicos, né? E o anticoagulante faz parte do tratamento. Aí é fundamental. Fundamental. E hoje em dia, nós tivemos avanços na terapia de anticoagulação e temos remédios ainda caros, mas que facilitaram muito, que você não precisa mais fazer o controle do exame de sangue e extremamente eficazes. E com isso a gente está tendo uma redução dos AVCs isquêmicos por fibrilação atrial no mundo todo. Muito bom. Bom, das arritmias, então, agora faltou falar das mais comuns, vamos dizer assim, porque são muitas, mas são as principais que o Dr. Carlos está falando aqui. A questão das arritmias, nós falamos das atriais, né, no caso da fibrilação, por exemplo, e as arritmias ventriculares, quer dizer, das câmaras lá dos ventrículos. No começo a gente pode ter extrasístole ventricular, Também. que na maioria das vezes é benigno. A gente precisa fazer eco, teste de esteira, mas na grande maioria das vezes é benigno também. E temos as arritmias mais temidas, que seriam a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Que são situações, principalmente a fibrilação ventricular, o mesmo raciocínio da fibrilação do átrio. Se o ventrículo fibrilar, para o coração. Para o coração. Você tem uma parada cardíaca. Porque o ventrículo, por exemplo, o ventrículo esquerdo que manda sangue através da aorta. O coração ele consegue funcionar sem os átrios contraírem. Mas sem os ventrículos? Sem o ventrículo não, parada cardíaca. Então, uma das principais causas de morte súbita, de parada cardíaca, é a fibrilação ventricular. E uma das principais causas de fibrilação ventricular é o infarto do miocárdio. Por isso que quando a pessoa tem um infarto, que a artéria fecha, aquilo gera todo um desarranjo metabólico e o ventrículo fibrila. Por isso que a maioria a principal causa de morte na fase aguda do infarto é a fibrilação ventricular. E por isso que o paciente estiver num hospital ou em algum lugar que tem um desfibrilador, que nós podemos conversar melhor, consegue desfibrilar e esse paciente sai da fibrilação e aí tem oportunidade de tratar o infarto. Quer dizer, então ele tem um infarto primeiro, aí ele entra numa fibrilação. Muita chance de entrar. Entendi. Então, a mortalidade do infarto, quando a pessoa infarta, naqueles segundos, ainda é 50%. E é por fibrilação, é uma morte elétrica. Não é por perda de músculo, é por causa da fibrilação ventricular. Interessante, hein? E o desfibrilador, falar um pouquinho disso, que eu acho importante. E o tratamento da fibrilação ventricular é o choque elétrico. É o choque elétrico. É o choque elétrico. Tá. Estando dentro de ambiente hospitalar, mas nunca está, né? A maioria não está. A maioria não. Por isso, a importância de, principalmente nos locais públicos,
da existência do DEA, que é o desfibrilador externo automático, que é um aparelhinho pequeno, simples. A pessoa coloca uma pá, ele coloca onde indicar o pá, o próprio aparelho já mostra a localização das pás, é um adesivo, vem um fio, ele liga o aparelho reconhece se o paciente está em fibrilação ventricular, o aparelho tem um som, e ele fala, paciente em fibrilação ventricular, choque indicado. Aí você afasta todo mundo, para ninguém tomar choque se der contato, e aperta o botão do choque, e ele já aplica um choque eficaz, e a grande maioria das vezes, esse paciente sai da fibrilação ventricular, volta ao ritmo normal, e aí sim vai para o tratamento da causa da fibrilação, que na grande maioria das vezes é um infarto. Que coisa, hein? Se a gente tiver alguns aparelhos desses em locais chaves, né? Seria tão interessante, né? Sim, seria tão interessante. Isso é fundamental. Em países desenvolvidos já tem, Carlos? Tem bastante. Desenvolvido que eu digo, tipo China, que não, já tá... A China tá... Assim, eu estava assistindo uma reportagem, ela... Isso. Incrivelmente avançada. Com certeza, inclusive incrivelmente. Em escola, em qualquer ambiente, e o mais, além da importância de ter os aparelhos disponíveis, é o treinamento, que mesmo sendo simples, em vários países isso já é ensinado na escola. Então as crianças na escola já sabem manejar um desfibrilador automático, e além de saber fazer massagem cardíaca, isso muda muito o prognóstico, isso salva vidas realmente. Ô, Carlos, eu sempre digo o seguinte, tudo tem que começar lá na escola. Então, os primeiros socorros, vamos dizer assim, e que com certeza um aparelho desse, numa escola, ensinando, nós vamos criando uma outra cultura. A cultura do atendimento pelo leigo no nosso país não é uma cultura que ela efetivamente não acontece. Isso aí tem que ser mudado. Olha que importância que é você ter um DEA, né? Fácil, né, de fazer, com treinamento, pode-se fazer alguma coisa assim bem ampla para a população, quem quer participar. Uma coisa bem interessante para se pensar, não é, cara? Sim, sim. É um projeto legal, um projeto muito bom mesmo. E que vai mudar muito, muitas vidas. E muitas vezes o prognóstico, sim, né? Sim, né? Com certeza. Carlos, eu acho que, de uma maneira geral, as mais importantes, você tem mais alguma colocação que você queira fazer? Não, acho que abordamos as principais arritmias. Tá. Eu acho que a grande mensagem também é se a pessoa sentir alguma coisa diferente, ou que o coração está rápido, ou lento, ou desarrumado, descompassado, procurar um médico para poder diagnosticar corretamente que tipo de arritmia, se é que esteja tendo algum tipo de arritmia. E uma coisa muito importante, que nós já falamos aqui, você já pontuou muito bem, gente, questão dos desmaios, das tonturas, não é somente problema neurológico. Tudo que tontura, está com labirintite. É impressionante. Eu tenho labirintite, às vezes a pessoa está tendo um problema cardiológico, né? Ô, Carlos, eu gostaria de agradecer muito, viu, a sua participação, a sua colaboração com as pessoas, e teremos aí outras oportunidades, você está falando aí de outras patologias cardíacas, e quanto a essa questão aqui do DEA, é um assunto muito interessante para a gente discutir, e talvez aí um dia a gente introduzir, não é mesmo? Se Deus quiser. Obrigada a você. A você quero agradecer o carinho da audiência, e esperamos aqui no próximo sábado mais um Saúde em Seu Lar, que eu tenho certeza absoluta que faz sim diferença na sua vida. Até lá, claro, se assim ele permitir. Até lá.